Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. Então, vamos lá! E pessoal, quem acompanha o canal já faz tempo, já até conhece esse meu quarto aqui na casa dos meus pais. Hoje, vocês sabem, é Dia dos Pais, eu queria aproveitar para parabenizar todos os pais que estão assistindo esse Clube da Bilheteria agora, e eu vou estar aqui nos próximos dias, então eu vou fazer o vídeo aqui da melhor forma possível. Eu tenho um estúdio meio caseiro, né, aqui no meu quarto, mas vamos falar a respeito de Deadpool e Wolverine, que continua na primeira posição, continua trazendo muito dinheiro, e agora é um filme que entrou no seleto Clube do Bilhão, o segundo filme da Disney a fazer isso esse ano. Então o filme Deadpool e Wolverine conseguiu fazer mais 54 milhões de dólares no último final de semana, que é um volume muito bom para um filme que já está no seu terceiro final de semana, e o terceiro final de semana do Deadpool e Wolverine não foi bom o suficiente para entrar no top 10 de todos os tempos, mas o filme ficou na 12ª posição. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que as posições estão bem próximas, né? Então foi um terceiro final de semana sensacional, né, que ficou entre os maiores de todos os tempos. E como eu falei, o filme totalizou 1 bilhão de dólares, né? Na verdade, já passou por 29 milhões, então hoje ele está com 1,029 bilhão de dólares, que já fez inclusive ele ultrapassar alguns dos filmes que estão no Clube do Bilhão. E se a gente fizer o comparativo com os outros filmes do Deadpool, obviamente é um crossover, obviamente é um filme bem diferente de outros filmes do Deadpool, mas não dá pra gente ignorar o sucesso que esse filme vem tendo, né? Como eu falei pra vocês nos finais de semana anteriores, todos os filmes do Deadpool ficaram na casa de 700 até 800 milhões de dólares. Os dois primeiros filmes, na verdade, ficaram muito próximos nas bilheterias. O primeiro filme com 782 milhões e o segundo com 785, um pouquinho a mais somente. E se a gente olhar fim de semana a fim de semana, o sucesso do filme é ainda mais assustador, porque no terceiro final de semana, o primeiro Deadpool fez 31 milhões de dólares, o segundo fez 23 milhões, então caiu consideravelmente, enquanto esse filme, como eu falei para vocês, fez 54 milhões. E a comparação com os outros filmes dos X-Men já ficou até injusta a essa altura, né? Porque o filme já bateu a marca de 1 bilhão de dólares, sendo que o filme mais bem sucedido de todos os X-Men, se a gente pegar 2 décadas de filmes, o filme mais bem sucedido foi Dias de um Futuro Esquecido, que fez 746 milhões de dólares. E como foi o andamento semana após semana do filme? É uma coisa que eu tento sempre trazer aqui para vocês. O filme foi para 1,029 bilhão, como eu falei para vocês, e o filme trouxe mais 205 milhões de dólares. Então o filme caiu de 386 para 205, foi uma queda relativamente acentuada, se a gente for olhar nesse sentido, mas eu ainda acho que o filme tem potencial, né? Porque ele vai fazer provavelmente mais uns 130, 140 milhões até o fim de semana que vem, depois deve cair para cerca de 90, 100 milhões, então é um filme que tem potencial real para chegar a 1,3 ou até 1,4 bilhão de dólares. Obviamente, se o filme não tiver uma desaceleração muito forte por causa de outros grandes sucessos que vão chegar por aí. E se a gente olhar a lista dos filmes R-rated, que são considerados filmes para maiores de 18 lá nos Estados Unidos, o filme já é o segundo maior da história, perdendo somente pro filme do Coringa, né? Então o filme do Coringa ainda tá um pouco acima, mas já nos próximos dias vai ser de fato ultrapassado. Será que o Coringa 2 tem potencial para bater o filme Deadpool e Wolverine? Eu acredito que não, né? Eu não sei se o filme Coringa 2 vai bater o primeiro filme do Coringa, porque foi quase que a tempestade perfeita. O filme conseguiu trazer muita gente para salas de cinema. Não sei se o segundo filme, tudo vai depender do fator musical do filme, se as músicas encaixarem com o público, se a galera curtir, se o filme for aclamado, eu acho que tem chance sim, mas se o filme não for bem aceito, eu acho que as possibilidades dele bater a marca de 1 bilhão não são tão grandes. Tudo, como eu disse, vai depender da receptividade do filme. E obviamente outros grandes filmes, né, que eu coloquei aqui na lista para vocês,
Deadpool e Wolverine, Paixão de Cristo, o próprio filme do Deadpool, Sniper Americano, né, o Coringa e Oppenheimer. E esses, como vocês podem ver, são os maiores em território americano, os maiores do mundo, eu também já falei pra vocês. O filme do Deadpool e do Wolverine já chega à segunda posição, atrás somente do Coringa, batendo os dois filmes anteriores do Deadpool e também o filme Oppenheimer. E esse comparativo aqui é muito legal para vocês verem como o filme está tendo uma desaceleração gradual, né? Se a gente comparar com outros filmes que tiveram lançamentos muito maiores, esse filme continua rivalizando fim de semana após fim de semana. Se a gente pegar o terceiro final de semana de Vingadores Ultimato, o filme fez 63 milhões de dólares contra os 54 milhões de Deadpool e Wolverine. É óbvio que até o terceiro final de semana, o filme Vingadores Ultimato já tinha feito muito mais dinheiro, os valores eram muito maiores, mas não dá para negar que o resultado está sendo bastante satisfatório. Com certeza a Disney está muito satisfeita, já devem estar ligando para o Ryan Reynolds, quem que você vai querer enfrentar? O Hulk, o Homem-Aranha, você vai querer enfrentar o Blade, aí sei lá quem, no próximo filme, porque com certeza já virou uma grande franquia, né, esses filmes do Deadpool, com certeza eles vão querer trazer o Hugh Jackman de volta de alguma forma, porque não dá para negar que o filme bater $1 bilhão em 3 finais de semana, com certeza é algo muito grandioso que a Disney não vai querer desperdiçar. Aí aqui mantendo atualizado os mini crossovers, né? Os mini crossovers são os filmes que juntam personagens de filmes diferentes. A gente tem Guerra Civil, Thor Ragnarok, o filme do Homem-Aranha que está disparado na frente e o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu acredito que o único que não vai ser batido, obviamente, é o filme do Homem-Aranha, porque Guerra Civil já no final de semana que vem deve ser ultrapassado. E aqui estão todos os filmes da Marvel que ainda não foram ultrapassados pelo novo filme do Deadpool e do Wolverine. Eu tirei vários deles, acho que 5 ou 6 filmes saíram da lista do final de semana passado para esse. A gente tem hoje basicamente os filmes dos Vingadores, a gente tem o filme Guerra Civil, o filme do Homem-Aranha, né, os dois filmes do Homem-Aranha e o filme da Capitã Marvel. Esses filmes também, a grande maioria, vai ser ultrapassado. Eu acredito que só os filmes dos Vingadores e do Homem-Aranha vão continuar na frente. E fazendo o update, né, o primeiro dos updates de Deadpool e Wolverine do Clube do Bilhão, o filme já ultrapassou grandes filmes, eu vou falar rapidamente aqui pra você. Procurando Dory, já ultrapassou Star Wars Episódio 1, Zootopia, Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, né, o primeiro filme, O Hobbit, O Cavaleiro das Trevas e o último filme do Jurassic World. Então, muitos filmes grandes já foram ultrapassados por Deadpool e Wolverine, e ele está somente começando, né, a sua jornada dentro desse clube. Então a gente avança para o segundo colocado, que curiosamente é a mulher do Ryan Reynolds, né, que é o filme estrelado pela Blake Lively, É Assim que Acaba. O filme teve uma abertura sensacional. Eu não sei se o marketing da própria Blake Lively, né, pro filme Deadpool e Wolverine acabou ajudando um pouquinho, porque eu vi muitas entrevistas, né, do Ryan Reynolds zoando o filme da Blake Lively, dele participando das entrevistas e assim por diante. Então pode ter acontecido ali uma polinização cruzada entre esses dois filmes, porque parece que o filme teve uma abertura muito acima do esperado. Eu vi pessoas falando que a expectativa global era uma abertura em torno de $30 milhões, e o filme acabou abrindo com 50 milhões só em território americano, que é um resultado muito bom. Eu pretendo fazer uma análise ainda mais aprofundada, né, a respeito desse filme no final de semana que vem, né? Hoje, por causa, né, de alguns inconvenientes, não dá para eu fazer um vídeo tão completo assim para vocês, e com certeza o filme vai trazer muita gente no seu próximo final de semana, então eu vou continuar atualizando vocês. Só que o filme teve um orçamento de somente $25 milhões, é um filme da Sony que não está conseguindo lançar tantos grandes sucessos, então é muito bem-vindo um filme de 25 milhões de orçamento abrir com 50 milhões, e além disso o filme teve uma abertura satisfatória ao redor do mundo. O filme tem $80 milhões já mundialmente, então eu diria que já nos primeiros 3 dias o filme se tornou lucrativo, porque não parece que ele tem um orçamento de marketing gigantesco, então parece que esse filme vai ser um grande sucesso para Blake Lively. E eu sinceramente não me lembro de um final de semana onde marido e mulher estavam na primeira posição, né, na primeira e na segunda posição. Eu até pensei se teve algum lançamento do Brad Pitt com a Angelina Jolie simultaneamente,
ou do John Krasinski com a Emily Blunt, né, esses grandes casais aí que a gente tem em Hollywood, eu não consigo me lembrar de um final de semana que as duas primeiras posições foram ocupadas pelo marido e pela mulher. Ainda mais com a Blake Lively participando, né, dos dois filmes, que torna a situação ainda mais rara. E avançando para a terceira posição, um filme que muitos julgavam que seria um sucesso absoluto, principalmente lá nos Estados Unidos, porque a estreia do filme foi muito positiva, é o filme Twisters. Ele abriu em torno de 80 milhões de dólares, só que desde então o filme tem feito sucesso só no mercado norte-americano, ele não conseguiu expandir para o mercado mundial, né? Isso tem porque tem as questões da distribuição, foram estúdios diferentes, né, que fizeram a distribuição. Se não me engano, nos Estados Unidos foi a Universal, ao redor do mundo foi a Warner, então é uma situação um pouco diferente, né, que a Universal pode muito bem apontar o dedo para a Warner e falar, ó, o fracasso do filme foi culpa de vocês. Não é que o filme seja um fracasso, ele acabou de dobrar o seu orçamento, porque ele tem um orçamento de 155 milhões de dólares e ele chegou a 310 milhões de dólares. Então acabou de dobrar, só que o filme tem que fazer isso e mais um pouco, né? Ele tem que chegar, vamos dizer, a uns 380, praticamente 400 milhões de dólares com um orçamento de 155. Lembrando que eu falei no final de semana passado a respeito do orçamento desse filme, né? Tem a questão ali que estavam reportando em 200 milhões, aí eu pesquisei um pouco mais a fundo e eu vi que o valor real mesmo era de 155 milhões de dólares. Se isso é uma matemática criativa ali do estúdio ou não, não dá para saber, pelo menos esse foi o valor que, se eu não me engano, a Variety reportou. Então é legal a gente ver, né, que um filme que fez muito sucesso por lá não teve pernas no mercado internacional. Na quarta posição, um desastre completo, um filme que deveria ter uma abertura acima do segundo colocado, que teve uma abertura de 50 milhões, né? Eu acho que esse filme, que é Borderlands, ele deveria ter uma abertura em torno de 60 a 70 milhões de dólares, considerando o seu orçamento, e o filme abriu com míseros 8,8 milhões de dólares. O filme tem um grande elenco, né, chefiado ali pelo Kevin Hart, que seria o maior nome, tem a Jamie Lee Curtis, e assim por diante, né? Tem inclusive a Cate Blanchett, ou a Cate Blanchett, né, como algumas pessoas falam, eu nem sei qual é a forma correta de falar, mas o filme tem um elenco sensacional, o filme teve notas horrorosas no Rotten Tomatoes, muitas pessoas massacrando o filme, e o resultado fez jus a essa aceitação, né? Isso mostra que o Kevin Hart talvez não tenha força nas bilheterias que ele acha que tem, né? A mesma coisa vale para o The Rock, né, que seria um parceiro ali do Kevin Hart. A gente está vendo cada vez mais os filmes envolvendo esses grandes nomes não tendo o sucesso que é esperado. O filme teve um orçamento de 110 milhões de dólares. Eu vi alguns lugares falando 100 milhões, eu vi alguns lugares falando 115, 120, então eu fiz um meio do caminho, 110 milhões. Pode ser mais, pode ser menos, mas independente do orçamento, o filme podia ter custado 30 milhões, que uma estreia de 8,8 já não seria satisfatória. E o filme nem abriu no restante do mundo, ele tem somente esses 8,8. E agora isso vai se espalhar, muitos distribuidores não vão nem querer, né? Muitas salas de cinema não vai nem querer transmitir esse filme, porque todo mundo já sabe que o resultado foi terrível, né? Já se coloca como um grande candidato ao maior fracasso de 2024. E avançando para a quinta posição, ficou o filme Meu Malvado Favorito 4. Pela primeira vez, né, em 4 ou 5 finais de semana, o filme Divertidamente 2 não faz parte do top 5, apesar dele ter conseguido manter um bom valor. Mas vamos falar do Meu Malvado Favorito 4. O filme fez mais 8 milhões de dólares e chega a 807 milhões de dólares. Um valor muito bom, considerando o orçamento de somente 100 milhões. Então o filme não precisa atingir valores tão altos, né, quanto filmes da Disney, que normalmente custam 200 milhões, o que torna o filme um sucesso gigantesco. Por isso que eles já estão trabalhando no próximo filme dos Minions, com certeza já estão trabalhando em Meu Malvado Favorito 5, e assim por diante, porque é basicamente imprimir dinheiro, porque é garantido, não precisa ter um roteiro excelente, não precisa nem ter uma animação muito chamativa, né, uma animação muito boa, que eles sabem que a molecada vai querer assistir qualquer filme com os Minions. E o filme teve uma queda relativamente pequena, ele tinha crescido 75 milhões na semana anterior, caiu de 75 para somente 55, então uma queda bem baixa. Talvez o filme faça mais 40 milhões
até a semana que vem, depois mais 30, depois mais 20. Então é um filme que ainda tem potencial para bater a marca de 1 bilhão. Como eu falo, né, já há algumas semanas, não diria que é totalmente provável que isso aconteça, mas ainda existe uma possibilidade grande, né, principalmente analisando essas pequenas quedas que o filme vem tendo. E só para vocês verem como essa franquia imprime dinheiro, né, para Illumination Entertainment, consequentemente para Universal, né, é o segundo filme com a menor bilheteria até agora, só ganha, na verdade, do primeiro filme, Meu Malvado Favorito, porque todos os outros ou bateram a marca de 1 bilhão ou ficaram bem próximos de fazer isso. E aí a gente vai para Divertidamente, só lembrando, né, que o filme do M. Night Shyamalan já sumiu da lista, né, ele já desapareceu por completo, como eu tinha previsto no final de semana anterior. Esses filmes de terror, eles vão rodando, né? A gente viu o filme Observadores, que ficou um final de semana só no top 5 e depois já sumiu, inclusive da filha do M. Night Shyamalan. Aí a gente viu o filme Maxine, que também ficou pouco tempo. Depois o filme Longlegs, né, que é um filme que parece ser o melhor, né, de todo esse grupo. E finalmente agora, esse novo filme, né, que é o filme Trap, né, o filme também entrou, ficou um final de semana e já desapareceu da lista. Então não vai ser um filme que vai fazer muito barulho, né? O filme não foi bem aceito, o filme está tendo uma receptividade muito baixa, então a aceitação está seguindo mais ou menos esse rumo. O filme caiu 56% do final de semana passado para esse, que não é uma queda tão acentuada, e ele chega a 45 milhões de dólares nas bilheterias. E agora falando de Divertidamente 2, né, que continua avançando, não ultrapassou nenhum filme nessa semana. O próximo filme para ele ultrapassar é o Rei Leão, que está praticamente 70 milhões de dólares ainda acima. O filme chegou a 1,593 milhões de dólares, um aumento de 38 milhões do final de semana passado para esse. Então o filme continua trazendo muito dinheiro. Ele caiu de 50 para 38, então eu imagino que até o final de semana que vem vai ter trazido mais uns 25, depois mais uns 15. Então eu acho que esse filme vai parar na casa próximo ali da casa de 1,7 bilhão de dólares. Não sei se vai conseguir ultrapassar, vai depender talvez da Disney dar mais um empurrãozinho. Aproveite a última oportunidade para assistir o Divertidamente 2, leve os seus filhos nas salas de cinema, algo nesse sentido. Mas com certeza o filme já é um grande fenômeno. E novamente, só para manter esses quadros atualizados, eu vou passar bem rápido aqui para vocês todos os quadros envolvendo o filme Divertidamente, começando pelo comparativo entre os dois filmes, né? O filme já dobrou praticamente o que o antecessor fez, né? O primeiro fez 857, esse filme já está batendo quase a marca de 1,6. Aí aqui todos os últimos filmes da Disney Pixar. Depois as maiores aberturas de animações, né, que o filme já bateu, obviamente o filme já é a maior animação de todos os tempos. E enquanto eu passo aqui o restante das imagens, eu só queria lembrar vocês, muitas pessoas ainda estão mandando para mim que não é a maior animação de todos os tempos, a maior animação é o filme do Rei Leão, o que eu discordo plenamente, porque eu tô falando da versão em live action, inclusive é o nome que a Disney dá para esse filme, né, pelo menos nos bastidores ali, é a versão em live action do Rei Leão. Então mesmo que não existam humanos, né, na cena ali para você ver, é igual o filme do Mowgli, né, o livro da selva, é uma versão em live action, só que no Mowgli, como tem personagens humanos, foram interpretados de fato por um garoto humano, né? Se tivesse um humano no Rei Leão, seria interpretado por um humano de verdade. Então é um filme em live action. Ele é fotorrealista, digamos assim, ele não é uma animação. O método, né, de fazer o filme pode ser considerado uma animação, mas é a versão em live action do Rei Leão. Então, eu particularmente não considero um filme animado, muitas outras pessoas também não consideram, só que tem gente que considera sim. Eu particularmente discordo plenamente. Um Lugar Silencioso oficialmente saiu do top 10, né, o filme chegou a 260 milhões de dólares, então eu vou aposentar oficialmente esse quadro porque ele está avançando muito pouco. O filme Maxine também está saindo da rotação, porque o filme avançou de 19 para 20 milhões, mas já dá para a gente ter uma ideia geral do panorama dessa trilogia, né, que começou com X, depois teve o filme Pearl e agora finalmente o filme Maxine. O filme Bad Boys, que finalmente ultrapassou a marca dos 400 milhões de dólares, está se aproximando cada vez mais
só que eu acho que não vai conseguir atingir o terceiro filme da franquia, né, que fez a marca de 426 milhões, porque o filme meio que se arrastou para essa marca de 400 milhões. E outro filme que está se arrastando para a marca dos 400 milhões é o filme Planeta dos Macacos, O Reino. Né, o filme está com 397 e ele já está caminhando nessa marca de 390 até 400, deve fazer aí uns 3 finais de semana. Então, para fechar o vídeo, como de costume, eu vou falar a respeito do top 5 no mercado norte-americano no ano de 2024, começando por Divertidamente 2, com 636 milhões, Deadpool e Wolverine, próximo de 500 milhões, Meu Malvado Favorito 4, com 330 milhões, Duna Parte 2, com 282 milhões e Twisters, com 222 milhões. Então vocês notem o sucesso de Twisters em território americano. Se a gente fizesse um percentual parecido com o que esses outros filmes estão tendo no resto do mundo, ele estaria próximo de 600 milhões de dólares e ele não está nem perto disso justamente porque ele não teve um alcance satisfatório no mercado internacional. E finalmente o top 5 nas bilheterias mundiais. Óbvio, na primeira posição, o filme Divertidamente 2, né, com 1,593 bilhão, Deadpool e Wolverine com 1,029 bilhão, Meu Malvado Favorito 3 com 807 milhões, Duna Parte 2 com 711 e Godzilla vs Kong: O Novo Império com 569 milhões de dólares. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa dobradinha da Disney nas primeiras posições com Divertidamente 2 e com Deadpool e Wolverine. Novamente, perdão se o áudio não ficar de qualidade boa, se a imagem não ficar, né, do jeito que eu gosto de gravar, mas eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.